A partir de agora a gente está gravando, então a gente inicia a nossa aula, certo? Aula de hoje, galera, a gente vai estar assistindo não, desculpa, a gente está vendo, né, expressões booleanas, porque a gente, lembra que eu falei que a gente veria operadores? Os operadores são só úteis, né, quando a gente tem expressões para resolver os operadores. Então, a gente inverte aquele conteúdo que está lá no plano de atividade, certo? E a gente adianta a parte dele para a gente entender o que seria essa parte de... Deixa eu compartilhar a janela. Vocês estão me vendo ou vendo que eu estou compartilhando ou não? Sim. Show. Olha só, plano de atividades, né? Então aqui a gente tem operadores, a gente tem avaliação e expressões lógicas. Então, para mim falar de operadores, eu preciso iniciar isso aqui, certo? Então não tem como eu falar de operações, né, aritméticas sem falar de operadores. Então, começando o nosso conteúdo aqui, só uma pergunta: vocês ainda conseguem ver a minha tela? Sim. Porque eu estou sem visão nenhuma do que vocês veem. E outra, se alguém postar alguma coisa no chat, eu não vou conseguir ver agora, ok? Ó, teve um barulho de chat aí que eu não sei quem que falou. Então, se alguém postar alguma coisa no chat, alguém que tiver com o microfone, abre o canal e fala, porque senão, deixa eu tirar isso aqui daqui. O que vocês veem? Python.org. E agora? Ava. Tá. E slide? Uhum. Beleza. Eu consegui tirar, eu não sei como que vai ficar a gravação disso, mas beleza, eu consegui tirar lá e vamos ver como que vai ficar essa gravação, mas o importante é que está transmitindo a minha tela para vocês. Então, vamos lá, operações, né, ou expressões, operações, vai dar na mesma, booleanas e operadores, né, a gente vai ver os operadores dentro das expressões booleanas. Vamos lá. O que é, então, uma expressão booleana? O que é o tipo de dado? A gente viu lá que existe um tipo de dado chamado bool, né, que é booleano. Quais são os valores que tem dentro dessa expressão? Ou quais valores possíveis existem dentro de uma expressão booleana? True ou false? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso. Beleza. Então, existem esses dois tipos e é o retorno que ele vai dar. Então, qualquer expressão booleana, ela retorna true ou false. Beleza? A gente vai entender isso melhor. A gente já até viu operadores, né? Só que a gente vai consolidar um pouquinho mais eles agora. Aqui, eu estou abrindo um parênteses, né? Só queria abrir um parênteses para falar de algumas funções embutidas, certo? O que acontece? Né, além dos operadores, é possível usar funções para computar valores. Enfim, as funções ela pode ser definidas pelo programador, ela pode ser definidas, né, em módulos ou por default, né, por padrão, que vão ser funções embutidas. O que seriam essas funções embutidas? Por exemplo, função ABS, ela é uma função embutida, né, que ela vai retornar o valor absoluto de x. Função CHR de x retorna uma string com um único caractere cujo código ASCII é x. E o ODR retorna o código ASCII dos caracteres S. Então, vamos ver aqui. Isso são funções, né? ABS de x retorna o valor absoluto do número x. Então, se o meu x... Deixa eu vir aqui. Vocês veem o python.org, né? X recebe, vamos pegar aqui 55.
Qual que é o valor de x? 55. X recebe menos 55. Qual que é o valor de x? Menos 55. Então, eu quero saber qual que seria o valor absoluto de x. O valor absoluto de x é 55. Agora, x recebe 55. Positivo. Qual que é o valor absoluto de x? 55. Então, ele não quer saber o valor, se é positivo ou negativo. Ele quer saber o valor absoluto que tem ali. Ok? Por exemplo, então vamos pegar outro exemplo. Ó, x recebe 5,65. Eu quero saber a parte x absoluto. Qual que é o valor? Mesmo 5,65. Ah, não. X recebeu menos 5,65. Qual que é o valor absoluto de x? 5,65. Então ele vai pegar sempre o valor absoluto, que é o valor, não se é positivo ou negativo. Ele vai pegar o valor, tá bom? CHR, né? Retorna uma string com um único caractere cujo código ASCII é x. Então, vamos pegar aqui. Vamos testar. Erro, porque x não é uma string, né? Falar que x, então, x recebe Renato. Ok? Era para ter funcionado, né? Ô, Renato, Oi? pelo que eu entendi, não tinha funcionado antes, porque toda a tabela ASCII tem a sua representação numérica, certo? Certo. Só que Ah, você não, tinha... não. Tá. Entendi. O x tem que ser o número inteiro. Isso. Ah, foi mal. Confundi as coisas aqui. Cadê? X é igual a 45. Vamos mudar esse trem. Então, o valor 45, ele representa esse caractere aqui na tabela ASCII. Fale um número para mim. 17. Deixa eu... Sai daqui, ô miséria. Pronto, saiu não. Tá lá. Ah, saiu. X recebe 17. Que? Só... Ah, foi. Oxe. Espera aí que dá uma agarrada aqui. X recebe 17. Ok? Qual que é a... Isso aqui é referente ao número 17 na tabela ASCII. Tá bom? Vamos pegar aqui o valor... Vamos fazer direto, né? Porque isso aqui é uma função. Isso é uma função. Então, não preciso passar o valor de x. Oxe, C, H, R, 60. É o sinal de menor. Vamos para lá, número 22. X16. Número 98. Letra B. 120. Oxê. Eu não sei porque que essa miséria está fazendo isso, bicho. Olha lá, agora digita. C, HR, 169. O símbolo do comercial, né? Então, beleza. O ODS retorna o código OS caractere, né? ORD vai retornar o ASCII do caractere S. Então, ele vai me retornar qual que é o código de S. Certo? Então, o código da letra S é 115. Ah, vamos testar de novo. Da letra R, né? Letra R é o 114. Vamos validar se é isso mesmo? A gente sabe que esse aqui mostra a posição. O código ASCII da 114 é a letra R. Então, qual que é o código ASCII, né? Segundo a função que a gente viu, ó, CHR, do número 114? Tem que ser o mesmo. Tem que ser a mesma letra. Nossa, não tem isso aqui não. Tem que ser a mesma letra R. Beleza? Tá aqui então. Então, é só um parênteses que a gente abriu.
e fechamos, ok? Tá fechado. Outro detalhe que eu queria passar para vocês, né, para começarmos, é a importação de módulos ou de outras funções. Existem várias bibliotecas existentes no Python. Essas bibliotecas vão fazer as mais diversas adições ou as mais diversas atividades, ok? Então, muitas, né, são importantes para a execução de determinado módulo. Por exemplo, o módulo math, né, de matemática, tem funções relacionadas a contas matemáticas, seno, cosseno, entre outras. Então, eu posso importar a biblioteca math, né, que ela vai poder resolver valores, né, de cosseno, de seno para mim, tá bom? Lá da matemática. Então, como que eu uso isso? Eu tenho que fazer um import, eu importo o módulo, né? Existem alguns formatos para você importar os módulos e tudo mais. São a mesma coisa, depende de como você vai estar importando. E aí, olha só, se a gente importa, eu já fiz, né? Esse compilador que a gente usa, ele vai direto. Se você jogar a sim de 30, você vai ter o valor do seno de 30. Então, o primeiro passo, eu testei isso aqui agora, ele já vai direto. Import math. Importei a biblioteca math, né, da matemática. Então, agora eu consigo falar que A vai receber o seno, né, que é sim, de 30. Então, qual que é o valor de A? O seno de 30 é isso aqui. Qual que é o seno de 90 graus? A recebe, né? Não, 3 não. A recebe 90. Então, A é esse valor aqui. Da mesma forma que eu consigo fazer a tangente, né? A recebe a tangente. A tangente deu branco, é TG, né? ESP. Não, ESP é exponencial. Fugiu a tangente. Vamos colocar o cos, né? É de cosseno. O cosseno de 90. A recebe esse valor aí, certo? O cosseno de menos. A recebe cosseno de menos 90. Então, A é esse valor aí. Beleza? Então, você importa bibliotecas de acordo com o seu uso. Existem as mais diversas bibliotecas disponíveis para você estar utilizando elas, né, ao longo do seu algoritmo, tá bom? Depois dei um teste aqui para vocês verem. Aqui tem mais alguns comandos, né? Aqui, né? É o que a gente fez e tal. Se você, esqueci de mostrar. Se vocês, né, essa linha está até redundante aqui. Se vocês quiserem saber não mais, vocês vêm aqui, ó, no Python, eu falo isso aqui, ó, help, ó. Tá vendo isso aqui? Ele abre a função de help. Ó, help, build, ó, cos, return, ó, retorno o cosseno dx, ok? E o que está dentro de parênteses você está mencionando em radiano, né? Em valor radiano. Então eu dou um end aqui no final, se eu conseguir sair desse help. Olha lá, saiu. Ó, help, enfim. O help é como se fosse uma ajuda, você pode ver o que cada coisa faz. Ctrl C que sai dessa tela. Ctrl C. Meu Deus do céu. Espera aí que eu vou sair desse negócio. ESCN. Enfim. Entrar é fácil, o negócio é sair. Go to. Calma aí, galera. Eu vou dar um jeito. Saiu. Nossa Senhora. Não saiu também não.
Espera aí que... O ruim de entrar no help desses terminais é isso. Nem que eu ponha fogo nisso aqui, mas eu saio. Olha só que viagem que isso aqui ficou, gente. De um jeito ou de outro a gente sai. Bom? Mas enfim, o help serve para isso, porque eu não lembro o comando que eu uso para sair do... Ô, Saci. Espera aí que eu vou dar um jeito de achar isso aqui, porque senão eu não vou conseguir fazer o resto das aulas. Isso aí. Vamos pegar o comando aqui. Legal, ele não fala como que eu saio disso. Ó, use kit, mas ele não saiu. Ctrl D. Pô, tem 2 horas que eu tô apertando Ctrl D, mas ele não vai. Ó, ele travou. Não sei se ele travou porque ele quis ou se ele travou a máquina mesmo. Estranho. Vamos aguardar se ele vai destravar, senão eu abro uma nova janela ou faço uma outra. Vendo? Nem piscar ele tá piscando mais. Ele nem tá dando a opção. Tá. Mas enfim, vocês entenderam, o help está ali para trazer as informações que a gente precisa. Se a gente der seguimento aqui, então, a gente tem as expressões booleanas, que também são chamadas de expressões lógicas. Elas vão me trazer 2 tipos de valor, verdadeiro ou falso. São usadas em comandos de condições e comandos de repetição. Isso aí a gente vai ver lá na frente, que é o famoso if e else. Condição, né? Tem outros comandos de condição, e repetição, os nossos for. Né? Um comando de condição, por exemplo, se Titi tivesse bigode, era titio. Então, são condição. Se tiver de sol, vou à praia, se não, fico em casa. Nossa vida é uma condição, certo? N fatores têm que ser condicionados para a gente poder ir ou não ir. Servem para analisar, então, as expressões booleanas. Servem para analisar o estado de uma computação e permitir escolher um próximo passo. Então, é como se fosse um direcionamento. A gente tem, então, alguns operadores relacionais e operadores booleanos. Operadores booleanos ou lógicos, tá bom? Você pode entender que isso seja um operador lógico, ok? Relacionais, maior, menor, igual, não é recebe, igual, a gente já explicou isso em sala, diferente, maior ou igual, menor ou igual. São esses os operadores relacionais, porque eu vou relacionar um objeto com outro objeto. E booleanos, eu tenho, né, booleanos ou lógico, então se eu falar lógico ou booleano é a mesma coisa. Eu tenho 3 operadores, AND, OR e NOT. AND quer dizer o quê? Se traduzir do inglês, E. Literalmente E. OR quer dizer ou. E o NOT quer dizer não. Então, são operadores lógicos, né? Se estiver de sol
e não estiver tarde, vou à praia. Se estiver de sol ou for antes do meio-dia, eu vou à praia. Então, são condições. Aqui, e o note, né? Vou fazer alguns exemplos com vocês aqui, né? Esse caso aqui, ó. Eu vou não tá aqui no comando, comando de repetição, comandos condicionadores, né? Comandos básicos de atribuição. Isso aqui eu vou estar reforçando depois, mas eu vou estar passando para vocês a tabela verdade. A gente vai fazer uma tabela verdade para a gente poder validar esses dados. Os operadores booleanos, tá bom? Tabela verdade. Oi? É que nem na lógica proposicional, então? O que seria a lógica Como que é o nome que você falou aí? Proposicional. Lógica proposicional. O que seria a lógica proposicional? Que lida com proposições. Se está chovendo, se P, então que? É isso mesmo, porque é a tabela verdade que a gente vai fazer. Na Tá. verdade, vocês devem estar fazendo isso com o Raul, né? Por enquanto, não. Que eu saiba, pelo menos não. Ah, não. Viajei. É a matéria de sistema que o Raul trabalha isso aí. Ah, tá. Que é a lógica de programação. Viajei, desculpa. Mas é o P ou Q, né? A tabela verdade, P ou Q, né? São os exemplos que a gente vai entender melhor. Eu vou colocar um monte de tabela para vocês fazerem também como exercício. Vou apresentar aqui então. Olha que maravilha. Ó. A gente vai copiando o slide para manter a formatação. Aí tem que colocar o padrãozinho ifs, bonitinho, que já está tudo pronto. Aí a gente vai copiando os textos e... Beleza, era só apagar isso aqui. Olha só, então, avaliação feita em circuito, curto-circuito, né? É um exemplo. Assim, a expressão avaliada da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então, é daqui para cá, ok? Se o resultado for verdadeiro ou falso, puder determinar, puder ser determinado sem avaliar o restante, ele é retornado imediatamente. Então você cria, na verdade, você cria condições, porque se estiver de sol e estiver quente, cachoeiro sempre está quente. Vamos pegar outro exemplo. Se estiver de sol e for antes das 9, eu vou à praia. Se não, eu fico em casa. Olha uma condição. Então, o que vai me retornar de verdade? Se está de sol é uma condição, se é antes das 9 são outra condição. Então a gente vai aprender a validar isso nas expressões, né? Quando a tabela verdade dentro das expressões lógicas vão estar reforçando isso. Mas são condições que eu tenho que atender. Se essas condições forem verdadeiras, eu tenho uma expressão lógica. Eu vou juntar vários elementos lógicos e montar numa expressão. Se essa expressão toda, ela tem que me dar um retorno. Ou esse retorno é verdadeiro, ou esse retorno é falso. Se ele for verdadeiro, eu faço tal coisa. Se ele for falso, eu faço determinada coisa. Então, se for antes das 9 e estiver de sol, se essa expressão me tornar verdadeiro, eu vou à praia. Se ela me retornar falso, eu ficarei em casa. Então, nossa vida é uma condição, tá bom? Então, vamos praticar um pouquinho aqui o que eu estou falando. A gente tem operadores. Vamos começar pelos operadores relacionais. Maior, menor, igual, diferente, ok? Olha só. Vamos começar aqui o meu kit, exit, close console. Eu vou fechar essa trem e abrir de novo. Abrir uma janela anônima para ver se ele vai.
Ah, maravilha. Pronto. Só que vocês não estão vendo a minha janela, né? Essa que é a verdade. Eu abri no anônima, mas vocês não tiveram acesso. Vamos ver se ele vai permitir uma nova instância para mim. Se ele permitir, a gente faz aqui. Senão, eu vou ter que compartilhar a tela de novo. Foi. Vocês estão vendo o Python org, né? Sim. Olha só. Então, a gente tem vários exemplos aqui no slide. Não vou ficar preso aqui, mas eu quero que vocês entendam, né, esses caras aí. Ó. Então, olha só. Vamos pegar um exemplo bem simples. O que é isso aqui? Um valor. Um valor, um número. 10. O que é isso aqui? Uma variável sendo que o valor 10 está sendo atribuído a uma variável. Ótimo, é isso que eu precisava saber. Então, vamos lá. A, qual que é o valor de A? 10. Qual que é o valor de 10? 10. A é igual a 10? True. Porque A é igual a 10. Para simplificar, eu vou fazer 10 é igual a 10. Para não ter que ficar atribuindo a variável. 20 é igual a 10? Perdão, 20 é igual a 20? É. 20 é igual a 10? Não. Ok? Não são iguais. Ah, então vamos falar. 20 é maior que 10? 20 é maior que 10. 20 é menor que 10? Não, 20 não é menor que 10. 20 é diferente que 10? É diferente de 10? Sim, 20 é diferente de 10. 20 é diferente de 20? Não, 20 é igual a 20. Então, temos expressões, né? A gente viu maior, menor, igual. Vão, maior ou igual? 20 é maior ou igual a 20? True. 20 é maior ou igual que 19? Opa, desculpa, maior ou igual? Coloquei igual ou maior. Maior ou igual a 19? True. 20 é maior ou igual que 18? True. 20 é maior ou igual a 17? True. 20 é maior ou igual que 21? Falso. Porque 20 não é maior nem é igual a 21. Então, ó, 20 é igual a 20, uma condição, tá vendo? Estou comparando se ele é igual. Porém, quando eu coloco maior ou igual, eu estou comparando o quê? Se ele é maior ou se ele é igual que esse valor aqui, certo? Então já é uma maior ou igual, né? Então já são duas embutidas num só. Então esses são os operadores que também funcionam da mesma forma. 20 é menor ou igual a 1? Não. 20 é menor ou igual do que 520? Sim. Então, são expressões que a gente vai executando e elas vão, né, se calculando sempre da esquerda para a direita para achar um valor. Então, eu quero que vocês estão vendo minha tela, não quero que vocês testem isso. Eu quero que vocês respondam isso aqui, ó. 5 que qual que é o resultado dessa expressão aí? Podem usar a calculadora, não o compilador, o, o Python.org. Usem apenas a calculadora para fazer essas contas mais altas, se necessário.
E aí, galera? Fazendo, peraí. O meu resultado deu 136 igual a 149. Eita. Pode ser que eu tenha comido bola em algum momento. Tá. Mas a pergunta não é essa. O que é que vai retornar nisso aí? Vocês calcularam. Falso. Falso. Isso tem que dar falso, porque, né? Oxe, cadê? São valores diferentes. Olha só. 5 vezes 8, 40. Certo? 40 mais 69 dá quanto? 109. 109. Certo? 9 vezes 5, 45. 5. Dividido por 3, 15. 15. Então, 40 mais 69 mais 15, 124. Ok? E aí, do lado de lá, a gente tem 98 dividido por 2 vezes 1 vezes 3. 98 dividido por 2 dá 49. vezes 3, 147. Né? Uhum. Mais 2, 149. Não é isso? Uhum. Então, 124 é diferente de 149. E aqui eu disse era igual. Então, por isso que ele me retornou falso. Ele sempre vai começar daqui e vai para a direita, sempre da esquerda para a direita, ok? Claro, ele vai respeitar parênteses, ele vai respeitar multiplicação, divisão, certo? Sempre tem que ter atenção nisso. Se eu quiser saber o resultado disso aqui, eu simplesmente copio, né? A recebe isso aqui e B recebe, só para validar, né? Esse valor aqui. Então, eu tenho A 124, B 149. Então, porque um é diferente do outro, a gente tem, então, essa expressão sendo falsa. Ok? 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 Uhum. Eu não vou explicar agora o end or not, porque eu preciso da tabela verdade. Porque olha só, eu tenho que entender, vocês vão ter que entender algumas coisas antes, por quê? Olha só, true, eu só vou trabalhar com verdadeiro e falso agora, tá bom? Que é booleano, tá vendo? Booleano, tem que trabalhar com verdadeiro ou falso. True, and, true, tá vendo? Verdadeiro e verdadeiro. Lembra? Tô nesse aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, eu não sei se ele vai aceitar ou fazer dessa forma. Tá. Ele não me aceitou. Eu não sei se ele não está entendendo o que isso é. Cadê? Cadê? Nunca vi ter que colocar aspas nisso. Olha só. True e true. Então, verdadeiro e verdadeiro. Ele me trouxe verdadeiro. Verdadeiro e falso. Falso. Falso
e falso. Falso. Tudo bem? Esse é o AND. Vamos para o OR. Vocês reparem que eu estou dando um comando falso e falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E ele, com base nisso aqui, me dá um retorno. Se estiver de sol, olhem para a janela de vocês. Está de sol? Não. Então, não é true, é falso. Está antes das 9? Sim. Sim. Então, eu tenho falso para antes, porque se está dando sol, e se é antes da 9, é antes das 9? Sim. Então, eu mando um true aqui, ok? Falso e verdadeiro. Então, o resultado dessa expressão... Oi? Miserável, ele está me enganando. Ele não está aceitando. Por que o Python gosta de fazer hora com a cara dos outros? Ele não aceita a miséria do E. Olha só. Vamos usar 1 e 0 igual ele está usando aqui. 1 and 0. Tem que trabalhar com AND. Não aceita o true e o falso, mas tudo bem. Lembra lá no início do ano que a gente estava vendo que existem dois valores para o computador? Verdadeiro ou falso? 1 ou 0? O 1, então, representa verdadeiro. E o 0 representa falso. Ok? Então, quando a gente trabalhar com booleano, né, que é a expressão booleana aqui, no exemplo já está até escrito certo. Cadê? Eu tenho aqui, ó, o AND, o OR e o NOT, que eles vão trabalhar com valores booleanos. Tecnicamente, era para ele funcionar com o true, né? True and false. Mas ele está acusando, enchendo o saco aí por algum motivo. Então, eu vou usar 1 para verdadeiro e 0 para falso, tá bom? Então, se está de sol, não está de sol. Então, é 0, que é falso. Certo? 0, perdão. 0, AND. Está antes das 9? Sim, então é verdadeiro. 0 e 1 é 0, que é falso. 1 AND 1, falso, é verdadeiro e verdadeiro, me retorna verdadeiro. Isso aqui, vocês vão ter que entender com base na tabela verdade, porque cada operador trabalha de um jeito. Por isso que eu vou trazer a tabela verdade para vocês verem, mas a junção de duas expressões ou de dois valores me retorna um valor verdadeiro ou falso. Olha só, já adiantando para vocês verem. Quando é verdadeiro e verdadeiro, a gente sempre está no AND, tá? Verdadeiro e verdadeiro, ele é verdadeiro. Quando é verdadeiro e o outro é falso, ó, AND 0 ou 0 AND 1, ele é falso. E falso e falso, ele também permanece falso, certo? Então, o AND ele só é verdadeiro quando todos os itens da expressão são verdadeiros. O OR, que quer dizer ou, que é esse carinha aqui, ó, ele quer dizer o seguinte: se apenas um dos itens da expressão for verdadeira, a expressão é verdadeira. Então, 1 OR 1. 1 OR 0. 1. 0 OR 1. 1. 0 OR 0. 0. Então, verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Falso e falso? Falso. Ok? Então,
Se estiver de sol ou for 6 da tarde, eu vou à praia. Tá de sol? Não. Ou é 6 da tarde? Não. Então a expressão é ou não, é or, né? Certo. Se estiver calor ou estiver de sol, vou à praia. Está calor? Sim. Or, está de sol? Não. Então, a expressão é verdadeira e eu vou à praia. Então, isso são expressões. E o not é a negação, né? É o contrário. É como se você negasse ela. Not, ó, não é verdadeiro? Então, not de not 1 é falso. E se eu tenho o not de 2, de 0, quer ver? O 0 é falso, né? A negação de falso é verdadeiro, então ela inverte. O not ele só vai inverter o sinal que existe. Então, isso são os operadores, tá bom? Então, vocês pratiquem mais isso aqui, refaçam esses testes, misturem os operadores, tá ok? Para vocês estarem testando. Vamos lá. Opa. Ué. Cadê? Olha, as constantes true e false são apenas símbolos convenientes, certo? True ou false, verdadeiro ou falso. Qualquer valor não nulo é visto como verdadeiro, enquanto que o zero falso é visto como falso, certo? False, né? Então, sempre que for zero, ela é falso. Qualquer valor que não é falso se torna verdadeiro. Ok? Então, olha só, o operador OR retorna o primeiro operando, retorna o primeiro operando se for, né, vista como verdadeiro. Caso contrário, ele retorna o segundo. Dentro de uma expressão, né, se for verdadeiro, ele vai retornar a primeira ação, se for falso, ele vai retornar a segunda ação. É o caso do if. Se estiver de sol, vou à praia, se não, fico em casa. Está de sol? Verdadeiro. Então, eu vou na primeira condição. Se não, eu vou na segunda. O operador AND retorna o primeiro operando, né? Se for vista como falso. Caso contrário, ele retorna o segundo. É só a estrutura da posição ali que vai estar o seu for. Mas aí a gente tem que entrar em estruturas de controle de condição, né? Que é esse item aqui, ó. Estruturas de controle de condição, ou comandos condicionadores, que vão estar definindo isso para vocês. O operador relacional, né, são avaliados antes, né, de not, que é avaliado antes de end, que é avaliado antes de or. O que quer dizer isso? O not, ele executa primeiro, certo? Então, se eu quero negar alguma coisa, o not tem preferência. Se eu tenho uma expressão, lembra que eu falei que tem uma regra clara, igual a gente fez aqui na questão da matemática? Existe uma ordem de prioridade, parênteses, multiplicação, divisão, soma e adição. Aqui também, o not é o primeiro a ser ido, então, se você tem que fazer algum cálculo e negar aquilo, você coloca dentro de parênteses, sempre lembrar de fazer a estrutura da expressão. Ok? Aqui vai ter alguns exemplos, né? 0 or 100, então ele vai dar verdadeiro com valor 100, porque o verdadeiro é qualquer valor considerado fora do intervalo. False or 100, engraçado por isso que era para funcionar, mas tudo bem, testem o de vocês. ABC or ABC, né? E aqui alguns outros exemplos. Então, esses são os operadores que a gente tem dentro da expressão lógica, tá bom? A expressão lógica, a gente vai fazer a tabela verdade na próxima aula. E deixa eu ver como está o nosso cronograma aqui. Ah, não, nossa próxima aula é prova. Que é dia 10, né? Que a gente tinha marcado. 8 a 14. Ó.
Nossa prova é quarta-feira. A gente tinha atrasado a questão dos operadores. Isso aí. Nossa prova é quarta-feira. Deixa eu falar a tabela verdade para vocês, que aí vocês vão poder ter essa base para fazer a prova. Olha só, eu vou desenhá-la aqui de acordo com a tabela P, Q, P e Q, P ou Q, negação de P, negação de Q. Tá? Olha só, bem simples, tá vendo? Tem a tabela aqui. Olha só, eu vou falar que eu tenho P e eu vou falar que eu tenho Q. Isso são valores, ok? Variáveis. Podia ser X e Y, podia ser W e J, qualquer coisa, são variáveis. A gente fala P e Q porque é um padrão da literatura, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer P e Q, P e Q, né? Que eu estou juntando essa com essa. Eu vou fazer P ou Q, que aí na programação a gente... Vamos colocar o AND bonitinho, né? Que aí fica mais fácil. AND, que é igual no Python aqui. AND, OR, que é P ou Q, P ou Q, e o NOT, P, e o NOT, Q. Tá bom? Tudo bonitinho aí. Ele não selecionou. Negrito, ok. Então, vamos lá. Por que eu coloquei isso aqui? P e Q. Por que isso a gente chama de tabela verdade? Porque é a forma da gente estar comprovando, né, a veracidade ou se ela é verdadeira mesmo. Tá bom? Aqui eu vou colocar 0 e 0, 1 e 1. Eu vou colocar 0, 1, 0, 1. Professor, por que você colocou isso? Isso aqui é o padrão, porque a gente está trabalhando com duas variáveis. Isso é lógica computacional, tá bom? O que vai acontecer? Quais são as possíveis combinações de acontecer entre duas variáveis, com valor verdadeiro e falso? Existem quantas possíveis combinações para mim associar duas variáveis, verdadeiro ou falso? 4. 4. Só existem 4. As duas são falsas. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. E as duas são verdadeiras. Não existe outra combinação possível para ser feita. Ok? Então, se tivesse 3 variáveis, aí vamos colocar aqui que houvesse 3 variáveis. Deixa eu copiar isso aqui. 3 vão ser 9. Só para mostrar a vocês. Isso é só a título para vocês entenderem. Vou inserir uma tabela aqui. Se fosse com 3 variáveis, eu teria, então, 3 combinações. Certo? Deixa eu jogar isso para baixo aqui. Vamos apagar esse negócio aqui, que aí não enche o saco com essas letrinhas de fundo aí. Olha só. Beleza? Tenho a minha tabela aqui, então. Eu vou ter o mesmo P, o mesmo Q, e agora eu vou ter uma outra letra. Que é uma letra bonita. Né? Então, olha só. Eu vou colocar tudo centralizado para ficar mais fácil. Então, eu tenho P, Q e R. Agora eu já tenho mais combinações possíveis. Por quê? Antes eu não tinha o meu P e meu Q, só que agora eu também tenho o R. Então, é a mesma coisa. 0, 0, 0, 0, 1, 1. É que existe um macetinho para você estar... Ele podia ser... aqui, ó. 0, 0, 0, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1,
1. Ó, lembra? Ó, 0, 0, 1 já é o mesmo dali daquela outra. Já é o mesmo aqui, ó, certo? Então, eu peguei isso aqui, o 0, 1, 0, 1 vai permanecer, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Reparem que todas as possíveis combinações dessas três variáveis, sendo verdadeiro ou falso, estão listadas aqui. Então, não tem como existir outra combinação a não ser essa. Ok? Isso é lógica. Vocês podem tentar, não existem outras combinações. Tudo falso. Ó. As duas primeiras falsas, a segunda verdadeira. As duas, a primeira e a última falsa e a do meio verdadeira. A primeira verdadeira e as outras duas falsas. A primeira falsa e as outras duas verdadeiras. Então, dessa forma, você faz todas as possíveis combinações. Por isso que a gente chama de tabela verdade. É um padrão. Se houvesse 4 variáveis, aí vocês teriam que aumentar isso aqui, que é 8, para 16. Aí 16, 32, 64, 128, 256. Binário de 2, memória RAM, lembra? Então, tudo isso tem, por isso que são as contas feitas. Mas aqui, então, voltamos ao nosso P e Q, que são as duas variáveis com as 4 possíveis combinações. A gente chega, então, no P e Q. O meu E, que é o AND, ele é o seguinte, ele é verdadeiro enquanto todas as expressões são verdadeiras. 0 e 0. 0. Eu vou colocar 0 para falso, tá? Vou colocar aqui, ó. 0 é equivalente a falso e 1, né, é equivalente a verdadeiro. Vou colocar certinho, né? True. 0 e 0, 0. 0 e 1 é o quê? 0, porque para ser verdadeiro, todos os elementos têm que ser verdadeiros no meu ente. 1 e 0, 0. 1 e 1. 1. É o que a gente fez aqui, ó. 1 e 0, tá vendo? 1 e 0, 0. Ok? Ó, 0 e 1, 1 e 1. 1, 1 e 0, 0, tá vendo? A gente testou tudo isso aqui. A gente só está comprovando a tabela verdade. Ok? Aí então a gente chega no operador NOT, né? Perdão, no operador OR. P ou Q? 0 ou 0? 0. Ó, vamos sempre comparando. Ó, 0 ou 0? 0. 0 ou 1? 1. Ou OR, né? 1. 1 ou 0? 1. 1. Opa. E 1 já também. Então, na minha condição E, para que a minha expressão seja verdadeira, todos os elementos têm que ser verdadeiros. Dessa forma, eu entendo que se houver um elemento falso, ela já é falsa. Operador OR. Todos os meus valores serão positivos se houver alguém positivo na expressão. Se na minha expressão toda tiver alguém que seja verdadeiro, ótimo, ela é verdadeira. Senão ela é falsa. Ok? E o NOT de P é a negação de P. Quem que é a negação de 0? 1. 1, que é o contrário, é você inverter, né? Se ele é positivo, se torna negativo. Quem que é a negação de 0? 1. Quem que é a negação de 1? 0. Quem que é a negação de 1? 0. Quem que é o NOT de Q? Mesma coisa. 1, 0, 1, 0. Então, a gente montou a tabela verdade. Ok? Deixa eu vir aqui. Tá. Tabela verdade. Ok? Então, temos a nossa tabela verdade. Deixa eu apagar isso aqui que vai ficar melhor também. Entendido?
Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Ótimo. Então, eu vou vir aqui no nosso AVA, ok? Vou jogar isso para baixo, já que ninguém respondeu. Fórum de dúvidas para prova. Eu vou colocar aqui a data da prova, que é quarta-feira, dia... Ah, não, peraí, hoje é quarta-feira. Eu tô ficando doido. Desculpa, a prova era para ser hoje, né? A gente vai fazer a prova na segunda. Foi isso que a gente combinou? Desculpa, eu confundi aqui. Confundi. Nossa prova foi adiada, tá certo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou inverter isso aqui também. A prova de vocês vai ser na quarta-feira. Prova de vocês, quarta-feira. Deixa eu anotar isso aqui para mim não me perder. Só um instante que eu vou pegar um papel. Pera aí, galerinha. Calma, calma, não criemos pânico. Quarta-feira tá com que data aí? Tá dia. Quarta-feira da semana que vem tá dia 17. 17/6. Ok? 17, então, tá agendado ali, semana que vem, quarta-feira, a nossa prova de LP. Aí, na segunda-feira, a gente finaliza essa parte das expressões. As operadoras já foram falados, né? Não tem jeito. A gente faz mais uns exercícios práticozinhos, né, dessa operação e faz a prova na sequência. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Por mim, que tranquilo. Joia. Alguém mais? Tranquilo, Nicolas. Beleza. Francisco, se tiver dúvidas, postem ali no fórum de dúvidas. Vou colocar aqui para a prova, né? E aí a gente vai debatendo lá sobre. Posso, Alessandra? Eu não sei, parece que alguém, acho que foi você que me mandou alguma mensagem no AVA, mas eu confesso que eu não, assim, só recebi a notificação, mas eu não consegui ver a mensagem. Ou eu não sei aonde que estava a mensagem, né? Porque falou alguma coisa de trabalho, não sei se é isso. Depois, se você quiser me explicar melhor, tá bom? Pode mandar mensagem no WhatsApp, porque o AVA é zoado para mim poder ver as mensagens. Eu posso sim. Qual exercício? 4? Ele está na lista 2? Ah, aqui tá. Deixa eu abrir aqui que eu posso fazer ele com vocês. Só um instante. Olha só.
Espera aí só um instantinho que eu estou abrindo aqui. Cadê? Deixa eu compartilhar minha tela. Eu pedi aqui, então, uma janela. Eu vou compartilhar essa janela aqui. Confirma para mim se vocês estão vendo. Tamo. Joia. Olha só. Usando, né, o site, que aí tinha que ser específico por causa da forma, né, que você estava fazendo. A não ser que você usasse aquelas aspas triplas. Daria mais trabalho para você fazer isso aqui no nesse carinha aqui, né, no python.org. Então, eu quero que vocês montem a tabuada de um número digitado pelo usuário. Lá, umas aulas atrás, a gente viu que existe um comando chamado, né, input, que é o valor que o usuário vai imputar. Né? Aqui existe uma mensagem, né? Até peguei essa mensagem já do Isaac, para não ter que ficar escrevendo tudo. Digite um número para a tabuada, né? Vou só apagar aqui, para a tabuada. Tá bom? Então, quando eu executar esse código aqui, em Python, olha só, ele fica esperando o usuário digitar um número. E eu faço a conversão disso para inteiro, para evitar qualquer tipo de problema, tá bom? Aí eu não fico forçando algum erro, certo? Então, eu converto para inteiro, abri parênteses aqui, fechei aqui, ó, e estou armazenando na variável num, beleza? Então, olha só, eu vou... Aqui eu tenho que parar porque, né, tá a execução. Num. Só vou pedir para mostrar num. Então, ó, se eu digitar 10, beleza. Não funcionou porque eu tenho que printar 10. Print, certo? Num. Eu vou printar num. Então, vou executar 10, ele vai imprimir o valor 10 para mim, certo? Se eu tirar o int, vamos ver como que ficaria. Vocês verem ó, tirar o, ó, certo? Faltou um parênteses aqui do input. Então, o comando input vai receber um valor do usuário. Né? Igual a gente viu lá, a gente estava na modalidade presencial ainda. Ó, vou colocar 10. Tá vendo que ele manteve o 10? Só que pode ser que aconteça algum problema e ele informe, por exemplo, 10.6. Olha que legal, ele ficou 10.6. Quando eu forço ele a colocar um int, certo? Igual eu coloquei aqui um int, um input dentro do meu int, eu estou forçando ele, 10.6, a não aceitar, porque eu espero um inteiro. Então ele já não vai fazer o cálculo errado, ok? Então é como se fosse um meio de você manter a segurança ou tratar erros. Isso a gente chama de tratamento de erro na programação, tá bom? Então, eu queria que vocês recebessem o valor do usuário, igual a gente recebeu aqui, e armazenou esse valor em num. E eu queria que vocês fizessem a tabuada, né? Então, eu vou pegar num vezes o número e vou estar, cadê? Executando a tabuada disso. Então, já que eu mostrei num, eu não quero mostrar num, eu quero mostrar o meu num vezes vezes 1. Vamos começar do zero, né? Vezes 0. Não é isso?
Não é isso? Ou não? Começa pelo 1, não? Tanto faz. Aqui se tornaria indiferente, entendeu? Beleza. Vamos ver. Você mandou alguma coisa aqui, Alessandra. Você mandou? Chegou a mandar essa? Deixa eu achar você aqui. Ah, essa você não. Ah, você mandou a outra, né? Não, beleza. Beleza. Olha só. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar a tabuada, não é isso? Então, 0 vezes. Vamos colocar do 0. 1, né? Aí eu vou ter aqui o 2, o 3. Oxa, o 3 aqui. Eu vou executar isso aqui só para vocês verem como que ficaria. Depois a gente faria até o 10 lá, tá bom? Run. Ó, eu quero fazer a tabuada de 5. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Mas olha que coisa feia, né? Vamos deixar bonitinho. Então, a gente vem aqui no print, abre uma aspas, né? Abre um bichinho desse. A gente vai falar que o num, quem que é num? O número que o cara digitou. Certo? Não é assim? Então, acho que tem que ser aspas simples para essa miséria aceitar. Por que não está aceitando? Tá, vamos na fé aqui. Só um instante. Galerinha, só um instantinho. Desculpa, galera. Cadê? Desculpa, vocês estão vendo minha tela mesmo? Ou vocês estão vendo qual tela aí? A do Do, online. beleza, beleza. Para mim parecia que não tava vendo. Cadê? Eu não tô vendo. Ah, tá aqui vocês. Achei. Tá. Então, eu quero fazer o seguinte. Vamos usar com aspas duplas mesmo. Vamos testar se vai funcionar, né? Se não funcionar, a gente vai mudando até achar. Então, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que a minha mensagem aqui embaixo, ela fique bonitinha. Então, eu vou falar a tabuada de um valor qualquer, seria 5, certo? Eu faço o processo de concatenação. O que seria a concatenação? Lembra que eu falei de concatenação? A gente vai juntando strings. Eu quero somar isso, né? Vírgula. Um texto. Então, num. Quem que é num? Que o cara digitou, que é 5. 5, espaço, vezes um número qualquer, 1, vai ser igual a o quê? Num vezes 0. Ok? Eu quero ver se vai funcionar dessa forma aqui. 5. 5 vezes 1. Na verdade, não é 5 vezes 1. É 5 vezes 0. Entendeu? Então, eu estou pegando, mostrando o texto aqui, concatenando com esse texto aqui e multiplicando ele.
E aqui seria 1, e aqui seria 2. Aí a gente vai embora. 0, 1. Eu estou fazendo manual, tá? O ideal é que depois usasse um for. Só que o for a gente não viu ainda, tá bom? Opa. 8, 9 e 10. Então a gente está montando a tabuada. Né? 0, 1. Oxe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oxe, 9 e 10. Tá bom? Entendidos? Então, quando eu executar e formar num, que o usuário vai receber esse valor, ele vai pegar esse valor. Como essa parte de informar um número na tela? Ah, não. Você viu, era só colocar essa parte aí, ó. Era só, ó, olha na linha 4, era só isso aqui. Certo? Só que a gente fez o quê? A gente lembra da concatenação que a gente vinha fazendo? Ó, estamos aqui no Python org, ó. A recebe Renato. B recebe Botacinho. Certo? Poxa, eu coloquei aspas duplas. Ok? Então, A mais B, Renato Botacinho. A mais, abre espaço, ó, A mais, tá vendo aqui as setinhas? A mais o espaço, vírgula, né? Oxe, solta aqui, vírgula não, mais B. Então, estou somando A mais um espaço em branco mais B. Então, fica Renato Botacinho. Algumas adequações a gente tem que fazer. Olha só. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui com vírgula. Se eu viesse aqui com o valor mais, deixa eu só executar isso para a gente ver. Né? Num, eu somei com esse texto e apresentei o resultado da execução. Então, eu quero tabuada de 5. Então, ele vai mostrar para mim 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. E, para final, ele gerou a minha tabuada. Deixa eu ver se ele aceitaria, nesse cara aqui, fazer com o símbolo de mais. Eu acho que ele vai entender o mais como uma expressão. Tá vendo? Ele não entendeu o mais como uma expressão. Certo? Que ele está tentando somar um texto. Ok? Porque, na verdade, eu tenho num, que é um número. Eu não estou concatenando. Se eu usar ponto... Deixa eu ver se eu usar ponto aqui vai funcionar. Rodar. Ó, o ponto já também não funcionou. Tá vendo? Então, eu teria que converter... Eu teria que fazer a multiplicação para funcionar com mais, né? Eu teria que vir aqui e falar o seguinte, ó. A recebe num. Beleza? Então, eu vim aqui e falei que vai ser A. Ó, A recebe... Tem que converter para string, vai dar um trabalho do cão. Melhor não. Mas eu falaria que o texto A, né, eu converteria isso para texto. Ou existem outras formas de você mostrar, né, um texto aqui dentro. Igual, se eu vim aqui, ó, num, né, eu não sei se... Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar uma vírgula aqui. Só para ver se ele vai aceitar aqui nesse compilador. 5. Olha, ele não aceitou, tá vendo? Ele não entendeu que isso aqui é a variável num. Né? Existem linguagens de programação que você vem aqui dentro do seu texto e abre duas chaves dessa, ó, e coloca um texto aqui dentro. E ele vai entender que isso aqui é uma variável. Então, ele executa, né, o que tem ali naquela variável. Tá vendo? Ele não está entendendo isso aqui nesse compilador. Tem uns que você tem que colocar o cifrão, né? O cifrão de dólar. Mas, enfim.
Isso são adaptações que você vai ter que fazer de acordo com o item que você tem aqui. Então, é mais fácil vir aqui, né, e colocar o num, vírgula, o item que você precisa. X vezes 0 igual, e aqui ele dá o resultado lá da sua, entendeu? Ele dá o resultado da sua multiplicação de num vezes 0. Beleza? Entendeu? Tranquilo. Aqui, para fazer esse cara, a gente teria que fazer assim, um pouco mais tenso, né? A gente pode dar o comando de input, né? Ó, num recebe o input, ó, fala o número. Fala o número. Fala o número. Vou falar o número 5. Beleza? Então, qual que é o valor de num? 5. Tá vendo? Só que olha que legal. Ele já converteu isso para string. Então, tá vendo a questão lá? Ó? Num recebe o input, né? O input de número, ok? Ó. Fale o número. Só que aí, para evitar aquele problema, eu venho aqui e coloco um int, né? Para fazer essa conversão. E aqui eu venho e fecho. Então, fale o número 5. Qual que é o valor de num? 5 como um valor inteiro, tá vendo? Por isso que é interessante fazer essa conversão. Porque um texto vezes outro número vai ser a repetição daquele quantidade de texto. Sempre tem que ter atenção a isso. Ok? Então, eu tenho aqui, então, minha tabuada. Eu teria que executar, então, dar um print. Print em quem? Na minha variável num, certo? A gente concatena com mais, né? Mais o texto. Na verdade, vai dar errado, mas tudo bem. O texto x vezes, né, que seria o vezes 0, igual a, e aqui a gente concatena de novo com num vezes 0. Vai dar errado por quê? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer por que deu erro? Que é o mesmo caso do outro compilador? Não é porque ali o mais está junto do num, não é? Não. O num representa o quê? Um valor inteiro. Eu estou concatenando um inteiro com um texto. Eu não posso fazer isso. Eu posso concatenar um texto com texto. Certo? Por isso que, já que isso aqui é um número e isso aqui é um número, eu não posso concatenar com isso aqui que é um texto. Exatamente. Eu tenho string e int. Eu não posso concatenar dois valores diferentes. Por isso que eu simplesmente, em vez de usar o mais, eu uso uma... Poxa, cadê? Em vez de usar o mais, eu vou usar aqui no lugar do mais uma vírgula. Eu estou separando elementos. Eu estou mostrando... Oh, não apaguei o mais, né? Eu estou mostrando elementos. 5 vezes 0, 0. Beleza? Então, sempre vou separando por vírgula. Aí, eu quero dar uma quebra de linha. Como que eu faço para quebrar uma linha? Contra a barra N, lembra? Vírgula. Num, vírgula. X
que seria vezes 1, né? A gente já está no vezes 1, é igual a, fecho aqui, vírgula, num vezes 1. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Mesma coisa, aí é só ir fazendo. Sempre separando por blocos, tá bom? E vocês vão fazendo e vão construindo ele até o final. Claro que fazer assim é muito mais complicado do que fazer assim. Você vê tudo e executa. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo. Qualquer coisa, Alessandra, se der problema, se você não conseguiu, tiver dificuldade, comenta aqui no fórum, tá bom? E cai lá. Aqui eu consigo ver as mensagens com mais facilidade. Mas mensagem enviada por, igual aqui, quando você envia uma mensagem mesmo, nossa, aquilo é um caos para mim, porque tem um monte de mensagem, daí a pouco eu entro para ver as mensagens, tem mensagem de aluno do ano passado ali, que enviou atividade para outra disciplina. Aí eu falei, bicho, é uma bagunça. Aí às vezes eu acabo nem consigo ver, né, direito a mensagem. Então, eu vi porque eu acho que eu recebi tinha uma notificação no e-mail, mas eu não entendi direito. Ok? Então, você só joga no WhatsApp, joga ali no fórum, que aqui ele fica centralizado na nossa disciplina. Alguém tem alguma dúvida? Se não, podemos encerrar a aula de hoje. Tudo bem, então. Boa noite. Então, quarta-feira, nossa prova. Avisem a galera aí da turma de vocês. Prova quarta-feira, dia 17. Valendo 35 pontos. Tá ok? Boa noite a todos. Boa noite, galera. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.